Hoje rezaremos o Salmo 51, o Salmo do perdão e da graça divina. Antes de começarmos a orar, quero convidá-lo a compartilhar esta oração com um amigo ou familiar. Certamente será uma bênção em suas vidas. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se para receber mais orações e ative as notificações. Quando você se inscrever no canal, há um pequeno ícone de sino. Clique nesse sino para ativar as notificações, para que você seja sempre notificado quando uma nova oração for lançada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje vamos orar o Salmo 51, o Salmo do Perdão. Antes de começarmos a ler, preciso te dizer que este salmo tem uma história por trás dele. O Salmo 51 tocará profundamente o seu coração. Fique até o final deste vídeo, porque será uma bênção para você. Amém. Quando Davi escreveu este salmo, havia uma história que o precedeu. A Bíblia nos diz que Davi foi rei de Israel e que ele se tornou complacente após alcançar grandes conquistas e vitórias. Um dia, enquanto estava em seu palácio, Davi viu uma mulher chamada Batseba, que estava nua, e a desejou. Ele colocou o marido dela na linha de frente da guerra para que morresse, permitindo-lhe estar com a mulher. Este foi um pecado terrível que irritou a Deus. Deus levantou o profeta Natã, que na presença de Davi o chamou ao arrependimento. Davi então se arrependeu profundamente deste grande pecado, que era considerado um pecado de morte. Foi neste ponto de sua vida que ele escreveu o Salmo 51. No versículo 1, Davi diz: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor infalível. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Somente contra ti pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, de modo que és justo na tua sentença e tens razão em condenar-me." Davi reconhece que foi pecador desde o nascimento e pede a Deus para ser purificado. Ele faz uma pausa no versículo 7 e explica: "Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve." O hisopo é uma planta que crescia na Palestina e Israel, usada para aspergir o sangue do cordeiro no Êxodo. Davi humilha-se diante de Deus, pedindo perdão. Deus perdoou o pecado de Davi, mas as consequências do pecado vieram sobre ele e sua casa. Da mesma forma, Deus perdoa nossos pecados, mas as consequências sempre nos afetam. Que esta mensagem nos lembre de nos afastarmos do pecado e buscarmos a purificação em Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Espero que isso atenda às suas necessidades. Que Deus abençoe você e sua família. O sangue do Cordeiro ao qual Davi se refere é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. A Bíblia fala sobre isso no livro de Isaías 53. Jesus tomou sobre si os nossos pecados e transgressões quando foi crucificado, e seu sangue fluiu para nos purificar de todos os pecados. Não importa o tamanho do seu pecado, se você estiver arrependido e realmente sentir remorso, o sangue de Jesus limpa o seu pecado. Essa é a palavra de Jesus. Vá e não peques mais. Existem vários tipos de pecados. Aos olhos de Deus, não existe pequeno ou grande pecado, mas cada tipo de pecado tem suas consequências. Mentir é pecado, ter inveja é pecado, desejar mal a alguém é pecado, roubar é pecado, assassinar é pecado, adultério é pecado. Há também pecados que ficam escondidos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há uma única pessoa que não tenha cometido pecado. Todos que pecaram recebem a punição de Deus, mas se nos arrependermos, receberemos o perdão. O maior sinal de arrependimento é quando uma pessoa para de cometer o mesmo pecado.
Chorar não é sinal de arrependimento. Se alguém chora e diz que sente muito, isso não significa que está arrependido. O verdadeiro arrependimento é quando uma pessoa não mais comete o mesmo pecado. Se cometeu adultério, não comete mais adultério. Se roubou, não rouba mais. Se mentiu, não mente mais. Se maltratou os outros, não maltrata mais. Se tinha inveja, não tem mais inveja. Em outras palavras, o maior sinal de que estamos arrependidos é quando não repetimos o mesmo erro e pedimos perdão por ele. Davi se humilhou e despedaçou seu coração no Salmo 51 porque cometeu vários pecados ao mesmo tempo. Matou intencionalmente o marido de Batseba e cometeu adultério com ela. Deus ficou zangado com Davi. Quando Davi escreveu o Salmo 51, ele estava se consagrando e humilhando-se no pó e nas cinzas, buscando o perdão e a misericórdia de Deus. No versículo 8, ele continua dizendo: Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Os ossos que esmagaste exultarão. Davi pede a Deus que crie nele um coração puro, porque seu coração estava manchado pelo pecado. Mas ele pede a Deus que lhe dê um coração purificado de toda iniquidade. No versículo 11, Davi diz: Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Este versículo é uma das mais belas declarações de Davi no Salmo 51. Davi era um rei, tinha uma coroa sobre sua cabeça e todos os benefícios de um rei. Ele poderia ter pedido: Senhor, não tire de mim o meu reino, minha coroa, minhas riquezas, minhas posses. Mas o que mais importava em sua vida era a presença do Espírito Santo, pois tudo o que ele havia conquistado foi alcançado porque o Espírito Santo estava com ele. Então Davi implora: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Você pode tirar a coroa, o reino, o trono, as riquezas, mas não tire de mim o teu Santo Espírito. No versículo 12 ele diz: Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. E no versículo 13, Davi promete: Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi continua no versículo 14: Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. No versículo 15, ele pede: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Nos versículos 16 e 17, Davi explica que os sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Tu não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Em outras palavras, não é suficiente fazer sacrifícios externos, como subir degraus de uma igreja de joelhos, jejuar por 40 dias ou passar a vida inteira em oração, se nossas ações não mudarem. O maior sacrifício é um coração partido, ou seja, um coração convertido e transformado. Precisamos de um coração amolecido pela presença de Deus, não um coração endurecido. Um coração terno se derrete na presença de Deus, e aqueles que têm um coração assim, Deus ouve suas orações. Sou fiel a ti, Senhor, com os meus dízimos. Senhor, faço grandes coisas em teu nome. Este fariseu se exaltou diante de Deus, enquanto o publicano não conseguia nem levantar os olhos ao céu, dizendo: Senhor, sou um pecador, um grande pecador. O cobrador de impostos reconheceu que era pecador, enquanto o fariseu achava que era muito santo. Jesus disse que o cobrador de impostos, e não o fariseu, foi para casa justificado aos olhos de Deus. Deus quer que venhamos a Ele e reconheçamos que somos pecadores necessitados de sua misericórdia e perdão. Não há força em nós mesmos. O único forte é Deus. Se somos fortes, é porque Deus está dentro de nós.
A força que temos vem de Deus. A graça vem de Deus. Tudo de bom que existe em nós vem de Deus, porque todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. O salmista Davi conclui o Salmo 51 dizendo: edifica os muros de Jerusalém, segundo a tua boa vontade. Então te deleitarás em sacrifícios justos, em holocaustos e ofertas queimadas inteiras. Então as bênçãos serão oferecidas em teu altar. Davi não está dizendo que os sacrifícios são desnecessários. É necessário que nos sacrifiquemos em oração e jejum, mas acima do sacrifício deve estar o nosso coração quebrantado diante de Deus. Quando Davi escreveu o Salmo 51, ele havia cometido um grande pecado, mas estava lá pedindo perdão, misericórdia e a Deus para derramar sua misericórdia sobre sua vida. Deus respondeu e perdoou Davi. No entanto, a justiça de Deus estava sobre Davi e sua família, e Davi pagou um alto preço por seu pecado. Não temos que passar pelo castigo de Deus por nossos pecados, mas precisamos ter um coração quebrantado. Mesmo que você diga: irmão, eu não tenho pecado, precisamos reconhecer que somos falhos e fracos diante de Deus e necessitados de sua misericórdia. No reino de Deus, não existem super-homens ou mulheres maravilhas. Somos todos fracos e a força de Deus está dentro de nós. Por isso, permanecemos firmes. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que vinha todos os dias e o atormentava. Imagine isso todos os dias. A Bíblia diz que Paulo orava e pedia misericórdia a Deus, dizendo: Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira essa situação. E Deus disse a Paulo: minha graça te basta, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois quando somos fracos, então somos verdadeiramente fortes. Deus não precisa de fortes, porque Ele já é forte. Deus precisa dos fracos para mostrar que Ele é forte. É por isso que Deus usou o fraco Davi para derrotar o forte Golias. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Deus usa os pobres para confundir os ricos. Deus usa os que não são inteligentes para confundir os que pensam que são inteligentes. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu você, mesmo em sua fraqueza. Deus te escolheu, mesmo que você diga: irmão, minha fé é fraca, minha força é fraca, minha energia é fraca. Mesmo assim, Deus te escolheu, e é na sua fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Deixe-me perguntar: quem precisa de um médico? O são ou o doente? Quem precisa de médico é aquele que está doente. Da mesma forma, Deus estará ao lado do fraco, não daquele que pensa que é forte, porque no momento em que nos sentimos fortes com a nossa própria força, é quando estamos fracos. No momento em que nos sentimos fracos, é quando Deus olha e diz: é na sua fraqueza que eu te faço forte, é na tua fraqueza que eu te levanto, é na tua fraqueza que tu vences desafios, é na tua fraqueza que você derrota os gigantes. Então, mesmo que você se sinta fraco, saiba que este Deus que te fortalece está contigo. É por isso que o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não disse: eu me fortaleço com meu próprio poder. Sou fortalecido pelo poder de Deus, pelo poder do meu Criador. É Deus quem te faz forte para superar os desafios da vida, para superar os problemas da vida, para superar as barreiras. Receba força espiritual neste momento para continuar marchando na presença de Deus. Você pode ser fraco, mas seu Deus é forte. Você pode ser pequeno, mas seu Deus é grande. Você pode não ter força, mas seu Deus tem toda a força. Você pode não ter sabedoria, mas seu Deus é a própria sabedoria e guia seus passos. Você pode não ter riquezas, mas seu Deus é o dono da prata e do ouro, e Ele prosperará a sua vida.
Você pode estar sem direção, mas seu Deus é a bússola. Nosso Deus é o caminho, a verdade e a vida que nos guia para o caminho eterno. Tome posse desta palavra. Tome posse da sua vitória. Há muitas pessoas que não têm mais força para rezar, ir à igreja, jejuar ou ler a Bíblia. Mas o Senhor está dizendo: estou te fortalecendo neste momento, forte para superar os momentos difíceis da vida, forte para superar problemas e desafios. Em sua fraqueza, o Senhor te fortalece na presença dele. Amém. Tome posse dessa palavra em seu coração. Este é o Salmo 51. A história é triste. Davi pecou, mas ele recebeu o perdão. Poder em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pedimos ao Senhor que perdoe os pecados do seu povo e lhes dê força para continuar andando firmemente em sua presença. Senhor, guarde nossos caminhos, veredas e almas. Livrai-nos, Senhor, das tentações, do que nos cercam, do pecado que tenta nos encantar de alguma forma. O sangue de Jesus tem o poder de repreender as ciladas do inimigo. Que todo espírito de prostituição caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de divórcio que busca destruir este casamento caia por terra. Que todo espírito maligno que tenta arrastar esta mulher e este homem para o abismo do pecado caia por terra em nome de Jesus. Senhor, dê força a este homem e a esta mulher para que eles possam resistir ao pecado e à tentação em nome de Jesus Cristo. Senhor, fortaleça esta mulher para que ela não caia no pecado de adultério com esse homem que flerta com ela. Que ela não caia na armadilha do diabo e não ceda às tentações infernais, mas permaneça fiel ao seu esposo. E para este homem que está à beira do adultério, tentando marcar um encontro ilícito em nome de Jesus, liberte-o, Senhor. Não o deixe cair no pecado do adultério. Corte o vínculo do adultério e da morte espiritual. Apresento esses casamentos e suas vidas a Ti, Senhor. Não permita que o adultério destrua estas famílias. Em nome de Jesus, corte todo vínculo de adultério e dê força a este homem e a esta mulher para que fujam do pecado. Para a glória do Teu nome, pedimos a Tua proteção. Guarda-nos sob a Tua justiça, abençoe nossas vidas e perdoe nossos pecados, Deus. Em nome de Jesus, perdoe os pecados da mentira, fofoca, inveja e engano. Purifique nossos corações com o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Pedimos Tua misericórdia e libertação. Livra-nos de todas as tentações e guarda nossas vidas no esconderijo da Tua presença. Que toda honra e glória sejam dadas a Ti eternamente. Amém e graças a Deus. Enquanto orava, Deus ministrou ao meu coração para dizer a você, homem casado, se você está enfrentando tentações, não permita que uma amante entre em sua vida. Não troque o presente de Deus por um prato do diabo. Você que é casado, homem e mulher, não troque o dom de Deus, que é seu marido ou sua esposa, por uma amante. Não destrua sua família, não destrua seu lar. Permaneça com a pessoa que Deus te deu. Seja fiel em seu casamento e o Senhor o honrará, prosperará e fará tudo certo em sua vida. Se você estiver enfrentando uma crise em seu casamento, abracem-se, perdoem-se, reconciliem-se, renovem seus votos e sigam em frente. Mas não deixem o inimigo tropeçá-los. Não caiam no pecado de Davi, o pecado do adultério. Permaneçam fiéis a Deus, ao seu marido e à sua esposa. E Deus concederá a honra da sua fé e fidelidade. Receba esta palavra e permaneça firme com Jesus. Não deixe que as tentações o afastem de Deus. Fique forte com Jesus e permaneça firme com Cristo, sem desviar-se. Mantenha seu olhar fixo em Deus. Não entregue seu coração ao pecado. Permaneça fiel, pois nossa recompensa está nele. A coroa de glória e a eternidade. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Permaneçam firmes na presença do Senhor. A Bíblia diz:
Ao que vencer, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Vença o pecado, o mundo, a escuridão e o diabo. Supere as tentações, fuja do pecado e da iniquidade. Afaste-se das coisas que o afastam de Deus e aproxime-se do que o aproxima dele. Cercem-se de amizades que os aproximem de Deus. Se você é solteiro e vai se casar, case-se com alguém que o aproxime de Deus. Se seu marido ou esposa ainda não é cristão, ajude-os a conhecer a Deus com amor, graça e ternura. Se seu filho não é cristão, aproxime-o de Deus com amor, paciência e graça, até que toda a sua família sirva ao Senhor. Como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Permaneçam firmes, sem pecar. Lutem contra o pecado, o mundo e a tentação, e vencerão pelo poder e força de Deus. Você será vitorioso em nome de Jesus. Você prosperará, conquistará e vencerá. Em nome de Jesus, você superará as tentações e alcançará os céus. Você esmagará a cabeça de Satanás, repreenderá o inimigo e receberá cura em nome de Jesus. Seja transformado e renovado. Receba vitória, conforto, graça, encorajamento e o poder do Espírito Santo em sua vida. Diga amém e graças a Deus. Vou terminando por aqui e que a oração do Salmo 51 tenha sido uma bênção para a sua vida. Hoje estaremos rezando o Salmo 46. Este salmo é incrivelmente lindo, assim como os outros salmos. Vamos orar versículo por versículo e examinar o que cada um nos revela, oferecendo uma oração inspirada no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio. Antes de começarmos, quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você já é inscrito, por favor, compartilhe esta oração com um amigo para que ele também participe desta oração abençoada. Que Deus abençoe sua família e te abençoe de uma forma especial. O Salmo 46 fala profundamente ao meu coração. E Deus falará poderosamente ao seu coração através deste poderoso salmo. Salmo 46, 1 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Neste versículo, podemos perceber que Deus se revela a nós como um refúgio, uma fonte de força e uma ajuda prontamente disponível em tempos de angústia. Todos nós passamos por momentos difíceis. Quem nunca vivenciou um momento de angústia, de aflição? Mas este salmo conforta nossos corações, mostrando que Deus, além de ser um refúgio, é também nossa fortaleza e ajuda presente nos momentos de angústia. Talvez você que está me ouvindo agora esteja se sentindo triste, abatido, enfrentando um problema em sua vida. Quero que você saiba que Deus é o seu refúgio e a sua força. Ele te guarda porque te ama. Ele te sustenta com poder, graça, amor e bondade. Nos momentos de angústia e aflição, Deus vem nos resgatar. Assim como o povo de Israel no meio do deserto, diante de um vasto mar, Deus foi uma ajuda muito presente em tempos de angústia. O mar se abriu e o povo atravessou em terra firme. Saiba que seu Deus está presente nos momentos de aflição, desprezo e nas dificuldades da vida. Ele é um refúgio e uma força para sua vida e alma. O versículo 2 nos diz: Portanto, não temeremos, ainda que a terra ceda e os montes se transportem para o meio dos mares. Mesmo que as circunstâncias da vida sejam difíceis e caóticas, mesmo que o mundo esteja em crise, estarei em Cristo. Mesmo que o mundo esteja em calamidade, estarei no refúgio e na força de Deus, guardado e protegido por Ele. Quando o salmista diz, não temeremos, ele está afirmando que, porque Deus é o nosso refúgio e força, não temos que ter medo. Você não precisa ter medo porque seu Deus é poderoso. Ele guarda você, te defende e é um escudo em sua vida. Cada vez que o medo bater à porta do seu coração, diga ao medo,
Deus é meu refúgio e fortaleza, uma ajuda bem presente em tempos de angústia. Não tenha medo das adversidades, problemas, conflitos, gigantes ou muros. O Deus que te chamou é fiel e garante sua vitória. Ele garante bênçãos em sua casa e família. O salmista nos diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra ceda. Veja a confiança do salmista. Ele está dizendo que mesmo que a terra se mova e ceda, ele não temerá. Mesmo que as montanhas sejam lançadas para o meio do mar, ele não terá medo. Em outras palavras, mesmo que ocorra um terremoto, ele não temerá, porque Deus é seu refúgio e força. No versículo 3, o salmista vai ainda mais longe. Ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem com sua fúria. Mesmo que tudo ao redor esteja em conflito e pareça difícil, complicado e problemático, não devemos ter medo. Continuaremos a confiar em Deus, sabendo que nosso Redentor vive e se levantará sobre a terra. O salmista está nos ensinando que precisamos confiar em Deus, assim como os discípulos de Jesus no meio da tempestade. Jesus estava dormindo no barco durante a tempestade e os discípulos estavam com medo. Jesus queria ensinar aos seus discípulos que não precisavam ter medo, porque ele, que estava no barco, era maior que os mares e os ventos. Jesus se levanta e acalma o mar e o vento. Jesus está se levantando em sua vida hoje para acalmar a tempestade e os ventos contrários. Portanto, não temam, não desanimem e não tenham medo. Façam como o salmista no Salmo 46. Portanto, não temeremos, ainda que a terra ceda e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem com sua fúria. No versículo 4, o salmista vai ainda mais longe. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a santa morada do Altíssimo. Este rio é o rio da água viva, o mesmo rio que Jesus oferece a todos que vêm a Ele. Amém, Senhor.